favor, aí a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 2. Texto muito conhecido das Sagradas Escrituras. Durante toda essa semana eu estava perguntando a Deus acerca dessa mensagem, dessa festividade. Tentando conectar com o tema também. E Deus, quando eu estava na minha leitura bíblica, comecei a ler esse texto. E Deus colocou muitas coisas aqui no meu coração. Temos até que horas, pastor? Até 10 para as 10? Mas o povo vai ficar aí até meia-noite hoje. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso aqui. 2 Reis, capítulo de número 2, a partir do primeiro verso, quem achou, diga: eu estou bom de Bíblia. Quem não achou, a escola bíblica dominical é todo domingo, às 10, né, pastor? 10 da manhã. Domingo agora não tem, mas nos próximos terão. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse, Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e pararam defronte deles, de longe, assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. E sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Eliseu, que dele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. Tomou a capa de Elias, que
que dele caíra, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um ao outro lado, e Eliseu passou, e vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao seu encontro e se prostraram diante dele em terra. Diga glória a Deus por isso. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Espírito Santo, eu sou completamente dependente de Ti nessa noite. A Tua igreja está reunida, Deus, nesta festividade, em comemoração dos 11 anos da Assembleia de Deus Missionária El Shaddai, aqui nos Estados Unidos, com a sua base na cidade de Dallas, no estado do Texas. Fala conosco mais uma vez, Deus. Já, ó Deus, participamos de um momento de louvor e adoração em 2 línguas. A Tua presença verdadeiramente é real neste lugar. Agora nós queremos mais uma vez ouvir o Teu ensinamento, a Tua voz através da Tua palavra. Me usa, Espírito Santo, porque eu sozinho não tenho nada a oferecer à Tua igreja. Faz de mim como uma flecha na Tua aljava. Eu sou o Teu instrumento e me coloco à Tua disposição. Perdoa todos os meus pecados, erros, falhas e pensamentos. Me lave com o sangue do Cordeiro, para que eu possa ser possuído pelo Teu Espírito nesta noite. Seja conosco, Senhor. Queremos a Tua presença permanente aqui. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu fico muito feliz que desses 11 anos, pastor, estava fazendo as contas, 7 anos nós já estamos caminhando juntos. Há 7 anos caminhando juntos, em anos alternados. E a minha alma é muito ligada a essa igreja. Eu sinto uma liberdade muito grande de pregar aqui, como se eu estivesse na minha própria igreja, se não já estou. Esse texto, ele encheu a minha alma essa semana. Eu estava meditando a Bíblia e quando eu me deparei com esse texto, eu vi muitas porções de Deus para nós através desta passagem. O Elias vai ser chamado Eliseu vai ser chamado por Elias no final do livro de 1 Reis, aproximadamente no capítulo 21, depois da crise que aquele profeta tem, aquela depressão que ele passou. Alguns pentecostais não toleram ouvir falar de depressão no meio da igreja, mas eu entendo que aquilo que aconteceu com o profeta Elias nada mais foi do que uma depressão. Ele estava frustrado, ele estava cansado, ele entrou no deserto, ele pediu a morte, ele foi alimentado por um anjo e entrou numa caverna, e Deus vai falar com ele: eu vou lhe dar um descanso, Elias, mas você ainda tem uma caminhada longa, você vai ungir 2 reis, e vai ungir um profeta para ficar no seu lugar. A Bíblia vai dizer que quando ele sai dali, ele vai encontrar Eliseu apacentando, arando a terra, com 12 juntas de bois. 12 juntas de bois significa 24 cabeças de gado. Isso dá para nós entendermos o tamanho da terra que ele estava arando. Se fosse uma porção de terra pequena, bastava uma junta de bois. Mas ele tinha 12 juntas de bois. E aquela propriedade era uma propriedade da sua família. Eu entendo que quando a Bíblia diz que Eliseu tinha 12 juntas de bois, está dando uma estimativa das posses que a sua família tinha. 12 juntas para arar uma terra. Eu não posso estimar quantos acres de terra tinha ali,
mas que sim era uma propriedade muito grande. E a Bíblia vai dizer que Eliseu está arando e quando ele passa com a 12ª, Elias lança sobre ele a sua capa, sem lhe dizer uma palavra. O gesto de lançar a capa sobre algo ou sobre alguém, no tempo bíblico, era o significado de que eu estou tomando posse de você. Se alguém lançasse a capa sobre algum objeto, sem palavras, ele estava dizendo, eu estou tomando posse de tal objeto. Se alguém lançasse a capa sobre uma pessoa, sem palavras, ele estava dizendo, eu estou tomando posse de você. Para baixo mesmo? Para cima eu tenho um retorno tão bom. Deixa assim. Escute. E quando Elias lança a capa, ele automaticamente entende, Deus estava chamando ele. O interessante na chamada de Eliseu é que ele vai pedir ao profeta para se despedir dos seus familiares. Ele vai dizer, você já sabe muito bem o que Deus fez a você. Você já sabe muito bem o que Deus está falando a você, através do gesto, quando eu lanço sobre ti a minha capa. E ele vai e pega uma junta de bois e mata. Ele pega os aparelhos dos carros e faz uma fogueira. Ele vai cozer aquela carne, ele vai dar o povo e ele vai seguir aquele profeta. Eu não sei, a Bíblia não diz, os meus estudos não conseguiram alcançar se Eliseu tinha irmãos, se a família dele era grande, mas eu gosto muito de conjecturar a Bíblia e isso não é a verdade bíblica, é um pensamento meu, uma suposição. Vamos supor que ele era um filho e tinha 11 irmãos. Vamos supor que as 12 juntas de bois, cada uma representava a herança de um dos seus irmãos, e ele estava com a 12ª. E quando ele entende o chamado de Deus sobre a vida dele, ele pega aquilo que lhe era cabível por herança, mata. Ele pega aquilo que era cabível por herança, destrói os carros, faz uma fogueira, queima tudo no fogo, dá ao povo, e ele agora vai seguir o profeta. Eu entendo nesse gesto que se ele deixa os bois vivos e os aparelhos dos carros inteiros, ele iria seguir o profeta, mas em todo o tempo a sua mente estaria numa herança que ele deixou para trás. Era como se ele partisse para aquele chamado com a dúvida, dizendo, eu vou, mas se não der certo lá na frente, eu volto e as juntas de bois estão me esperando. Eu volto e os aparelhos dos carros estão lá para arar a parte da terra da minha herança. Mas quando ele percebe que o profeta lança sobre ele a capa, que Deus está tomando posse da sua vida, que Deus está tomando posse dos seus sonhos agora, que Deus agora que vai projetar o seu caminho, ele pega tudo que podia fazê-lo olhar para trás, mata, queima no fogo, e ele vai seguir o profeta livre para o tudo ou nada, como se dissesse, não tem mais nada que me impeça de voltar para trás. Escute isso aqui, Deus está nos chamando, e tem gente que já foi chamado há muito tempo, mas você ainda deixou lá atrás os bois, você ainda deixou lá atrás os carros, e você está titubeando entre dois pensamentos, dizendo, eu estou até aqui, mas ainda tem algo lá me esperando, porque se não der certo, eu volto. Deus está nos dando uma advertência hoje, chegou a hora de queimar os carros, chegou a hora de matar os bois, chegou a hora de andar para frente, porque aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Isso está falando de renúncia, de alguma coisa lá atrás, um contato no celular, uma conexão que ficou. Deus está dizendo, é hora de quebrar, é hora de matar, é hora de desfazer, porque o que eu tenho para fazer na sua vida, aleluia! Agassuri Candarabacai. Catuque seu irmão e diga assim, você está entendendo, vaso? Pergunte ele aí. Você está... Talabassuri Candarabacai. Deixa eu lhe perguntar. O que é que você precisa matar, hein? O que está te fazendo de vez em quando, ó? Está lá ainda, está lá ainda. Está lá ainda. Deus está dizendo, é hora de quebrar esse vínculo. E é hora de olhar para o plano que eu tracei, aleluia. Escute, ele vai sair dali para seguir o profeta e servi-lo por 21 anos. Quantos anos? 21 anos. Interessante que Elias quer morrer no deserto.
Mas um anjo vai dar pão e água a ele e vai dizer: levanta, come e bebe, porque ainda é muito longo o caminho que você tem para percorrer. Quem sabe você chegou aqui assim, pensando em parar, depressivo, querendo morrer, achando que acabou, mas está descendo um anjo de Deus nessa noite, nesse lugar, para dar pão a você, para dar água a você, para alimentar a sua vida e dizer: a sua história não vai acabar agora, ainda tem muito caminho para você percorrer. Tem alguém que está entendendo isso aqui? Deixa eu ver se tem. Aleluia! Terra! Escute, por favor. Ele vai caminhar ainda 21 anos. Catuca ele aí e diga assim: sua estrada é longa, vaso. Diga. Ministre ele, diga: tem muito de Deus para você viver. 21 anos depois a gente entra nesse capítulo de número 2. Agora entenda o que é perseverança. O tema dessa mensagem é: você não pode parar. Diga para seu irmão: você não pode parar. Você não pode parar. São 11 anos, pastor Messias, e Deus está dizendo: tem muitos anos ainda pela frente. Essa igreja não pode parar. Tem alguém me entendendo? Diga amém. 21 anos depois, já havia entre os filhos dos profetas, entre os discípulos dos profetas, porque quando a Bíblia fala filhos dos profetas, não eram que eram filhos genéticos, eram os discípulos, eram a colônia de profetas, era a escola de profetas, e eles eram chamados de filhos dos profetas, porque eles estavam sendo ensinados pelos profetas, e dentre esses filhos dos profetas, Deus iria levantar alguém para suceder o profeta, quando esse morresse ou fosse tomado. Já havia ali um murmurinho. Está chegando a hora e é hoje. Deus vai levar o grande profeta Elias. Vai ser arrebatado. Não vai estar mais entre nós. Aquela notícia já estava, era como se uma profecia houvesse sido liberada entre os filhos dos profetas, e eles sabiam que o dia era aquele. A Bíblia vai dizer: e quando chegou o dia em que Deus ia levar o profeta Elias no redemoinho, escute isso daqui, quem está com a Bíblia aberta, diga amém. Versículo 2, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, versículo 2, e disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Eliseu agora vai entrar numa fase de teste, numa fase de ser provado. Porque, segundo estudos que eu fiz, quando Elias entra no deserto, ele tinha um outro discípulo, ele tinha um outro moço que andava com ele. Segundo o historiador Flávio Joséfo, esse moço era o filho da sunamita que ele ressuscitou. E quando ele vai entrar no deserto, ele diz para aquele moço: fica aí. E ele fica, ele volta, ele vai para trás. E ele entra no deserto sozinho, porque ele perde aquele teste. Ele abandona o profeta no momento que o profeta precisava de alguém que estivesse ao seu lado. E quando o profeta diz fica, ele volta, ele recua. Quem sabe ele tinha algo lá esperando ele, que fazia ele titubear. E quando ele ouviu simplesmente uma palavra: fica aí, ele disse: se o profeta está mandando, eu vou me embora. Porque às vezes nós ouvimos palavras de pregações na igreja e aplicamos para o bel prazer das decisões que nós queremos tomar. E isso é muito perigoso, isso é muito sério. Você tem que ter confirmação de Deus. Aquele moço vai ouvir a palavra e vai dizer: fica aí, e ele fica. Elias entra no deserto sozinho. Agora chega o momento de Eliseu. Ele tinha servido 21 anos, ele era aquele que deitava água sobre a mão do profeta, ele é aquele que estava assistindo o profeta esses 21 anos, e no momento da bênção, da vitória, da unção, do poder de Deus vir sobre ele, o profeta vai testá-lo. O profeta vai chegar na cidade chamada Gilgal e vai dizer: fica aí. Se ele fica, ele perde tudo. Se ele fica, ele não vê um milagre. Se ele fica, ele não recebe a porção. Mas ele estava tão convicto daquilo que ele queria, que quando alguém disse: fica aí de Gilgal, ele vai dizer: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Aleluia. Diga para seu irmão assim: você não pode ficar em Gilgal. Não diga para ele com autoridade, diga: você não pode parar em Gilgal. Escute, a palavra Gilgal significa lugar rodeado de pedras. Gilgal,
foi o lugar onde Josué acampou, antes dele começar a conquista da terra prometida. Preste atenção nisso aqui. Gilgal foi o lugar onde Josué acampou, antes dele começar a conquista da terra prometida. Agora, no mundo do espírito, você está em Gilgal. Se você fica em Gilgal, você não conquista a terra. Se você fica em Gilgal, você não entra na terra da promessa. Se você fica em Gilgal, você não recebe herança. Alguém está dizendo para você, fique em Gilgal. E sabe o que vai acontecer se você ficar em Gilgal? Você vai ser enganado. Sabe o que vai acontecer se você ficar em Gilgal? Você vai ser roubado. Porque foi ali mesmo em Gilgal que o próprio Josué foi enganado pelos gibeonitas. Eles vieram com sandálias gastas, com roupas velhas, com pão bolorento dentro dos seus sacos e disseram a Josué, viemos de uma terra longínqua, ouvimos falar das maravilhas desse grande Deus e queremos servi-lo. Em Gilgal, Josué era enganado pelos gibeonitas, faz com ele uma aliança e depois vai descobrir que os gibeonitas eram uma das terras que ele deveria conquistar, e agora ele não pode mais matar, agora ele não pode mais conquistar, porque ele foi roubado, porque ele foi enganado. O diabo tem um propósito, ele quer que você fique em Gilgal, porque em Gilgal ele vai te roubar, porque em Gilgal ele vai te enganar, porque em Gilgal ele vai impedir que você tome posse daquilo que Deus preparou para você lá na frente. Deixa eu lhe dizer, tem gente que há muito tempo está em Gilgal, não vai para lugar nenhum, saiu de Cades Barnea e parou em Gilgal, 40 anos em Cades Barnea e andou um pouquinho, mas parou em Gilgal, e alguém disse para você, fica aí, o seu lugar é aí, você não avança mais, você não cresce mais. Mas hoje o Espírito de Deus está colocando uma resposta na sua boca. Ele está lhe dizendo, tão certo como vive o Senhor. Tem alguém aqui, deixa eu ver. Não te deixarei, aleluia. A Nagassúria. Alguém pode levantar a mão e adorar esse Deus? Eu estou sentindo meu Deus aqui. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Diga para seu irmão, você não pode ficar em Gilgal. Você não pode ficar em Gilgal. Ele disse, não, eu vou para Betel. E quando chega em Betel, a palavra Betel significa casa de Deus. Betel foi o lugar onde Jacó teve aquela experiência tremenda da visão da escada. Ele colocou a pedra como travesseiro e Deus deu a ele aquela visão de noite. As escadas e os anjos subindo e descendo na presença do Senhor. Ele disse, certamente Deus está nesse lugar. Em Betel ele tem uma grande experiência. Deus se apresenta para ele. Escute isso aqui. Se você fica em Gilgal, você perde a experiência que Deus tem para te dar. Se você fica em Gilgal, você perde a grande promessa que Deus vai lhe fazer. Mas Betel também é um lugar muito perigoso, apesar de ser casa de Deus, apesar de ser um lugar de experiência, porque muitas pessoas, quando têm uma experiência com Deus, quer ver um exemplo? Novo convertido ou não, dentro da igreja, e de repente recebe o tão sonhado batismo no Espírito Santo, fala em línguas, sente a presença de Deus, sente o mover, sente o poder, percebe que Deus é real, e muitas pessoas depois dessa experiência se acomodam, muitas pessoas depois dessa experiência estacionam. Muitas pessoas depois dessa experiência acham que já está bom. Não, já fala em língua, já fui batizado com o Espírito Santo, mas falou só no dia do batismo, nunca mais foi renovado, não recebeu variedades, não recebeu uma nova unção, não experimentou um vinho novo. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos que entender o que Deus está nos falando em Ezequiel capítulo 47. Deus vai pegar aquele profeta e vai mostrar a ele um anjo com um cordel de medir, e aquele anjo vai medir 1000 côvados e vai chamar o profeta e vai dizer, vem para cá, vem para perto, e ele vai caminhar aqueles 1000 côvados, e quando ele entrar naquelas águas, as águas vão estar apenas nos artelhos. Betel é isso. Tem gente que está com o pé seco ainda, tem algum que está com a água no artelho e ele
está satisfeito. Não, eu já molhei nos meus pés, aqui está bom. Eu acho que Deus não tem mais nada não, mas o anjo está medindo mais 1000 côvados e está chamando você. Venha, ainda tem coisa profunda, ainda tem coisa nova. E o profeta vai andar e as águas vão estar nos joelhos. E tem gente que se acostuma com a água no joelho, mas deixa eu lhe dizer, tem mais. Ele vai medir e as águas vão estar na cintura. E o profeta vai ver no anjo chamando, tem mais, tem mais. Deixa eu lhe dizer uma coisa, Deus lhe trouxe a Betel, Deus lhe trouxe na casa de Deus. Ele vai lhe dar uma experiência especial. Levante a sua mão, Ele vai lhe dar uma experiência profunda, mas não se acomode. O anjo está lhe chamando e lhe dizendo, vem mergulhar, vem mergulhar, vem mergulhar. Tem alguém que quer mergulhar aqui? Deixa eu... Olhe para ele aí do seu lado, pergunte a ele assim, a água está batendo aonde você, vaso? Quer ver? Quando você andar com uma pessoa que você vê ela muito carnal, nem molhou nem o pé. Pergunte aí, seu irmão, é assim ou não é? Eu acho que alguém está precisando dar um mergulho. Tem alguém me entendendo? Diga amém. Meu irmão, Deus está nos chamando para nos envolver nessas águas. Essas águas que Ezequiel viu sair do trono de Deus. Essas águas que Ezequiel viu, por onde elas passavam, gerava vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa, se você fica em Gilgal, você perde o mistério de Betel. Mas quando você chegar em Betel, não para lá não. Alguém vai dizer, fica aqui. Alguém invejoso vai olhar para você. Escute, porque em Betel é a primeira vez que os filhos dos profetas vão se aproximar de Eliseu e vai dizer, está seguindo Elias por quê? Oxi, você não sabe que Deus vai tomar ele hoje sobre a sua cabeça? Era como se os filhos do profeta dissessem para Eliseu, está perdendo tempo, rapaz. Não adianta você ficar atrás do profeta para lá e para cá, porque ele vai ser tomado e você vai ficar aí chupando o dedo. Sabe uma coisa que acontece muito? Pessoas que nunca conseguiram chegar aonde nós almejamos. E quando ele vê você naquele gás querendo, quando ele vê você sonhando, não, eu vou chegar ali, não, eu vou conquistar isso aqui, não, eu vou crescer assim, mas ele não conseguiu, ele vai fazer de tudo para que você não avance. Deixa eu lhe dizer, não escuta essas pessoas, escuta a voz do Deus que dentro de você está dizendo, não sai do lado dele porque vai vir coisa grande. Os filhos do profeta estão dizendo, é o quê? Tenho 20 anos aqui, não recebi brincar, você vai querer? Ei, não escuta. Eu tenho 20 anos aqui e não tenho nenhuma casa própria, você vai conquistar agora. Ei, não escuta, porque eles não conseguiram chegar, eles perderam a fé, eles não têm expectativa, mas você está igual a Jacó brigando com o anjo dizendo, eu não te largo enquanto você não me abençoar. Tem alguém entendendo isso aqui? Diga amém, por favor. Terra! Diga para seu irmão, Betel é bom, mas você tem que avançar. Você não pode parar. E ele diz, tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. E eles foram juntos para Jericó. A palavra Jericó, eu aprendi isso hoje, pastor, não sabia. Quando o Senhor falou comigo, eu esperava meu primo se preparar para vir. Eu digo, não, eu tenho que eu estava pesquisando sobre as cidades, os significados e vendo qual era a revelação que Deus ia vir. E eu descobri hoje que a palavra Jericó em hebraico significa perfumado. Alguém está sentindo o cheiro do meu perfume daí? Não está não. Está sentindo, pastor Davi, o cheiro do meu perfume? Presbítero Manuel, está sentindo o cheiro do meu perfume? Pastor Miguel, o senhor está sentindo o cheiro do meu perfume? Eu estou sentindo o cheiro do meu perfume. Eu estou muito bem perfumado, diga-se de passagem. Mas sabe quando é que você vai sentir o cheiro do meu perfume? Quando você chegar perto de mim.
eu vi uma dirigente de ciclo de oração lá no Brasil, missionária Norma, mulher de Deus. Eu fui pregar num ciclo de oração na igreja dela, e depois eu fui pregar num culto de maravilha, e depois aquela mulher queria que eu pregasse na igreja dela todo culto. E um dia eu fui com toda a minha família, minha esposa e minhas filhas, e ela disse: Deus manda te dizer, você vai criar suas filhas nos Estados Unidos da América. E ela era uma mulher de oração, com os joelhos calejados, pretos, e ela dizia para mim: meu filho, ore mais, porque eu só paro de orar quando eu sinto o cheiro do perfume de Jesus. Escute, a palavra Jericó significa perfumado. Nós só conseguiremos sentir o cheiro de Jesus quando nós chegarmos bem perto dele. Eu lembro de uma propaganda muito antiga do Brasil, que era uma propaganda de perfumes. E, desculpe a palavra de baixo calão, quando o perfume é ruim, lá na Bahia a gente chama de espantanigrinha. Sabe aquele perfume ruim, aquele perfume forte? E a propaganda falava de um bom perfume, e tinha uma mulher chamada Selma, que ela descia do carro na porta de um prédio, e tinha uma festa no 12º andar, e alguém dizia: vem a Selma, porque de lá de cima já dava para sentir aquele perfume dela. Mas o perfume bom, o que determina se o perfume é bom ou não é nem em si a sua fragrância, mas o tempo que ele dura no seu corpo. Perfume bom, você passa ele de manhã e à noite, depois de um dia de trabalho, alguém que chega perto de você e consegue sentir. O perfume de Jesus é assim, é de Paris, que dizem ser os melhores, e você só vai conseguir sentir se você chegar perto dele. Sair de Gilgal é muito bom, entrar em Betel é bom demais, mas você só vai sentir o perfume de Jesus se você sair de Betel e entrar em Jericó. E em Jericó, deixa eu lhe dizer, é um lugar onde você vai aprender a depender de Deus. Por que eu posso afirmar isso? Porque quando Josué vai conquistar essa cidade, escute isso, Deus vai falar com ele uma coisa que, quando você lê e não medita, quando você lê e não estuda, parece ser uma coisa simples. Deus vai dizer: mande todo o povo, lê a Bíblia, nos detalhes, mande todo o povo. Ele não está dizendo mande só os homens de guerra, ele não está dizendo mande só os homens, ele está dizendo mande todo o povo rodear a cidade. Todo o povo, está incluindo homens, mulheres, crianças, idosos, gestantes, lactantes que estão amamentando. Todo o povo vai rodear a cidade. No primeiro dia, uma vez. E nos 6 primeiros dias, uma vez. Mas no 7º dia, 7 vezes. E na 7ª volta do 7º dia, o povo vai dar um grito e as muralhas vão cair ao chão. Quando a gente olha assim, parece ser uma coisa muito simples. Eu ainda não estou acostumado com as milhas, então eu vou falar em quilômetros. Se tem alguém que pode traduzir isso, me ajude, mas eu acho que uma milha são quase 2 quilômetros, se eu não me engano. As muralhas de Jericó tinham 42 quilômetros de extensão. 42 quilômetros de extensão. Imagine o povo todo rodear aquela cidade. Imagine um idoso a pé rodear uma cidade de 42 quilômetros. Isso aí daria umas 25 milhas. Eu acho que daqui para Garland dá mais ou menos isso aí. Não sei, não tenho certeza, né, pastor Davi? 20 milhas por aí. Imagine você ter que andar daqui até Garland. Imagine você ter que andar daqui até onde mora Tiago. Onde é que Tiago mora? Lá nesse lugar aí. Aí no primeiro dia você vai andar daqui até lá. Imagine os seus pés, as bolhas, as dores, o cansaço. E aí Josué vai dizer: descansa que amanhã de novo. E 6 dias seguidos você vai andar 42 quilômetros.
E aí Josué vai dizer, eu tenho uma boa notícia, amanhã é o último dia. Aí o povo está dizendo, graças a Deus, já não tinha mais sola do pé, já estava cheio de calo, mas Josué disse, tem só um detalhe, no último dia vai ter que rodear 7 vezes. Eles já tinham caminhado 252 quilômetros, e no 7º dia eles vão caminhar 294 quilômetros. Era uma jornada total de 546 quilômetros. E depois eles iam gritar. Deus é tão sábio, escute isso, que Deus disse, mande o povo rodear, mas diga que todo mundo é para rodear calado. Ninguém pode dizer uma palavra. Eu disse, que sabedoria de Deus. Porque se Deus libera para falar, ia ser só murmuração. Não pergunte isso, irmão, é assim ou não é? Que Deus é esse, rapaz? Está acabando com a gente. Eu não aguento mais não, Josué. Aí eu fico imaginando, no 7º dia, eles não podiam falar, mas já estavam gemendo. Escute isso, eu estou falando que Jericó é um lugar que você vai aprender a depender de Deus. Por quê? Porque quando aquelas muralhas caíram no grito do povo, eles já estavam com um grito engasgado há 7 dias. Quando Deus diz na 7ª volta, toca a trombeta e grita. Quando a muralha não caiu e matou todo mundo, a muralha caiu. E eles ainda tinham que lutar contra o exército que estava 7 dias descansado, 7 dias alimentado. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo, eu vou cansar você. Eu vou fazer você rodear, porque você ainda está achando que a sua força e a sua capacidade que te leva a algum lugar. Então eu vou cansar você, eu vou fazer você ficar exausto, eu vou fazer você entrar numa exaustão. E quando no 7º dia você der a 7ª última volta, que você gritar, eu vou entrar com o meu espírito em você e vou lhe dar vitória nessa guerra. Sabe por quê? Porque se Deus diz, fica em posição aí, dá um grito, a muralha cai e eles entram descansados. Quando vencesse, o guerreiro ia dizer, venceu por causa de mim, porque eu sou bom na espada, porque eu sou um ótimo guerreiro. Mas quando eles já estavam exaustos e venceram aquela guerra, eu penso que está todo mundo dizendo assim, quem fez isso foi Deus, quem fez isso foi Deus, quem fez isso, tem alguém entendendo aqui? Quem fez isso foi Deus. Oh Senhor, eu estou tão cansado. Deus está dizendo, eu estou fazendo isso. Você vai aprender a depender de mim. Você vai aprender a confiar em mim. Tem alguém que está entendendo aqui? Tem alguém que está entendendo aqui? Aleluia. Lá de Jericó vai vir outros discípulos dos profetas e vai dizer, rapaz, você está fazendo o que aqui? Você quer ir para onde assim? Você não fala nem inglês, I'm sorry. Você não vai conquistar. Você não vai vencer. Se eu fosse você, eu ficava para trás. Mas aí eu não falo inglês não. Mas eu sei umas palavras mais ou menos. E em situações como essa eu sei a palavra que aplicar. Shut up. Quando alguém vier dizer a você que você não vai conseguir, você vai se encher do Espírito e vai dizer, shut up. Tem alguém entendendo aqui? Diga amém. Calai-vos. Calai-vos. E lá na dependência de Deus, o profeta vai dizer agora, fica aí porque Deus me enviou ao Jordão. Deixa eu lhe dizer, sair de Gilgal é muito bom. Entrar em Betel é bom demais. Sair de Betel para depender de Deus é melhor ainda. Mas você não pode parar. Diga para seu irmão, você não pode parar. Diga para seu irmão, o Jordão está te esperando. Diga para ele, o Jordão está te esperando. O Jordão está te esperando. Escute, eu já estou terminando aqui que eu tenho que correr. O Jordão está te esperando. A palavra Jordão significa o que corre. Quem está me entendendo, diga amém. O que corre. Meu Deus, isso aqui, se você está ligado, meu Deus.
Porque você estava lá em Gilgal, rodeado de pedra, irmão. Sendo roubado, sendo enganado. Mas o Espírito de Deus entrou em você e diz: vem ter experiência em Betel. Lá em Betel você recebeu uma experiência, mas não parou. Vem depender de Deus em Jericó. De Jericó você agora entendeu. Quem está no controle é Deus. Quem manda é Deus. Eu não estou nem mais preocupado com nada. Eu vou para o Jordão. E quando você chegar no Jordão, quem viu você parado, quem viu você estacionado, só vai enxergar você agora correndo. Escute, ninguém vai conseguir te alcançar quando você chegar no Jordão. Não tem ninguém entendendo isso aqui, não. Ninguém vai conseguir alcançar você, porque você vai estar correndo. Naiecandarabassúria. Catuca ele aí, diga para ele: Deus está te renovando hoje. Diga para ele: você vai correr. Diga, isso é só o começo, porque a Bíblia diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Você vai começar a correr, mas alguém vai dizer: e agora? Agora, quando ele procurar, você vai voar. Olha, não estou entendendo não, pastor. Deus tem algo grande para entregar aqui. Tem alguém que quer receber? Tecalaia sura mandarabassó. Escute, no Jordão é o lugar de você ver as maravilhas de Deus. No Jordão é onde Deus vai mostrar para todo mundo que Ele é com você. Como Deus fez com Josué. Porque escute isso aqui. Isso aqui é uma teoria minha. Você pega se você quiser. Moisés morreu. Eu imagino, não está escrito, pastor? Não. Isso aqui é a minha cabeça aqui, ó. Eu imagino que Josué está lá preocupado, ó. Rapaz, e agora? Moisés morreu, e agora? Sou eu que vou tomar isso aqui na frente? Como é que vai ser? Porque deixa eu lhe dizer uma coisa. É muito fácil você substituir alguém que foi ruim no que ele estava fazendo. É muito fácil. Ele estava fazendo tal coisa, mas ele não era bom. Então, é fácil você substituir, que se você não for bom, você foi igual a ele. Se você for um pouquinho melhor, você já foi melhor do que ele. Mas você substituir alguém que foi excelente, é muito difícil. Moisés conversava com Deus assim, ó. A única coisa que separava era a nuvem para não ver a face. Moisés viu Deus pelas costas. E eu tenho uma memória muito boa, e eu vi o pastor Davi pregando isso aqui uma vez. E não pregue na minha frente não, que eu cato tudo, depois eu prego em outro lugar que você não está. Que por que Deus permitiu Moisés ver Deus pelas costas? Porque você só vê as costas de quem está na sua frente. Então Deus disse: você vai me ver pelas costas. Ele cobriu Moisés com a mão e Moisés viu Deus pelas costas. Deus estava dizendo: sempre eu estarei na sua frente. Isso aqui é de Davi, não é meu não, viu? É dele. Mas tem ano, mas a memória aqui é boa. Escute, agora Moisés morreu. Moisés foi tremendo, 10 pragas, mar vermelho, maná do céu, água da rocha. A mãe dele foi falar mal dele, foi fazer fofoca dele, foi se juntar para ficar de xiricutico com o nome de Moisés. Catuca ele assim, diga: rapaz, cuidado, rapaz. Você não mexe com os vasos de Deus não, que a lepra vem. A lepra vem. Porque... rapaz, você fique na sua. Deixa eu lhe dar um recado aqui. Não aceite ninguém dentro da sua casa falando mal de pastor nenhum. Vai trazer lepra para sua casa. Vai trazer maldição. Moisés foi tão tremendo, meu irmão, que quando ele morre, substituir ele era muito difícil. E eu penso que Josué está aqui dizendo: rapaz, e agora? Esse povo não vai acreditar em mim. Porque Josué não era homem de milagres. Josué era general de guerra. Mas quando chegou na beira do Jordão, ele está lá, ó, preocupado, e Deus vai dizer: meu servo Moisés é morto. Levanta, porque é você que vai fazer esse povo tomar posse da terra. E eu mostrarei para quem quiser ver que assim como eu fui com Moisés,
eu também serei contigo. Escute, no capítulo 2, Deus vai dizer: santifique o povo, diga ao povo as minhas palavras, santificai-vos, que amanhã eu farei maravilha no meio de vós. Quando os sacerdotes carregavam a arca, tocaram a planta dos seus pés nas águas do Jordão, elas se dividiram. Quem estava no comando foi Josué. Daquele dia em diante ninguém vai questionar se Deus tinha chamado Josué. Deixa eu falar uma coisa para você: quando você estiver correndo no Jordão, ninguém vai questionar que Deus te chamou, que Deus é na sua vida. Levanta a tua mão, pega isso aí. Eles vão ter que ver a confirmação de Deus. Faça um carinho no ombro dele aí que eu estou terminando. Faça um carinho, um cafuné. Tem gente precisando. Diga assim: ô bichinho. Diga assim: não se apoquente não, bichinho. Diga assim: Deus vai confirmar a sua vida. Deus vai confirmar sua vida. Agora 50 dos discípulos, estou encerrando aqui já, está agora acompanhando. Por que eles estão acompanhando? Porque eles estão querendo ver Elias ser tomado. E Eliseu voltar chupando o dedo, para alguém bater no ombro e dizer: eu te falei, eu te disse que não ia dar certo. Aí Elias vai tirar a sua capa, vai chegar nas águas do rio, vai ferir, as águas vão se dividir e os dois vão passar. E os 50 estão do lado de cá. Os 50 não passam não. Os 50 estão do lado de cá. E quem sabe pensando assim: passar ele passou. Quero ver como é que ele vai voltar. Porque tem muita gente que não acredita naquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Infelizmente tem muita gente. Meu pai, eu tive um sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas se prostravam diante de mim. Quando José passava, alguém dizia: vem um sonhador. Vem ele, o sonhador. Bora jogar ele aqui para ver o que vai ser dos seus sonhos. Às vezes alguém vai tentar até lhe fazer o mal, achando que vai lhe destruir, achando que vai acabar com você, mas está colocando você na rota que Deus quer. Quando eles passam, alguém vai dizer: quero ver como é que ele vai voltar. Atravessou o Jordão. Ele não era mais aquele cara estacionado em Gilgal, que foi roubado, que foi enganado. Enquanto você ficar lá em Gilgal, o diabo vai te roubar, o diabo vai te enganar, o diabo vai lhe atrofiar, o diabo vai lhe acorrentar. Eu estava conversando com uma pessoa e dizendo: rapaz, você tem tudo, fala inglês, fala espanhol, tem documento, é jovem, é forte, está faltando o que para você voar? Tem alguma corrente te prendendo? Em nome de Jesus, quebra ela, voa. Deus tem algo grande para você. Você está entendendo? Diga amém. Eles atravessaram. Quando chegaram do outro lado, Elias vai olhar para ele e vai dizer: rapaz, você é perseverante. Porque se fosse outra palavra lá atrás, porque Deus de Gilgal, eu estou dizendo a você para você ficar, mas você está com a mesma palavra. Porque crente tem que ser assim, ele tem que ser dono de uma palavra só. Se ele está dizendo tão certo como vive o Senhor, eu não te deixarei, e não te deixarei, eu estou do seu lado, tão certo como vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixo. Ele está repetindo a mesma coisa o tempo todo. Ele está dizendo: eu não vou mudar o meu pensamento, eu não vou mudar o meu propósito, eu tenho certeza do que Deus vai fazer comigo. Isso é fé, isso é fé. Quando chega do outro lado, Elias disse: você passou no teste, agora vai, pede o que você quiser. Eita! Tem alguém entendendo isso aqui? Diga amém. Meu irmão, isso daqui é jargão de crente. Depois da tempestade é bonança. Depois da provação no deserto, os anjos vêm para te servir. Catuca ele aí, diga assim: não para não, vaso. Para não, para não. Segue, continua, não para não. Aí ele vai dizer: pede aí, vai, pode pedir. Pede logo antes que Deus me tome de ti. Eu fico pensando, isso aqui é um pensamento meu, que quando Elias fez essa pergunta, ele estava assim: eu já sei até o que ele vai pedir. Aí vai pedir para ser igual eu. Aí vai pedir para ter a mesma unção, para pregar igual, para cantar igual, para tocar igual. Aí eu já sei, vai, peça aí, você quer o quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cuidado com o que você pede.
Eu fiquei 3 anos sem carro. E estava difícil para mim. E eu fui orar e disse, Deus, me dê um carro. Nem que seja um Fusca, mas me dê. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Cuidado com o que você pede para Deus. Meu primo está ali de testemunha que ele foi dono desse Fusca antes de mim. Quando eu acabei de orar, minha tia me liga, a mãe dele diz, Bruninho, o Fusca de seu avô. 1981 está aqui. Você não quer ficar na mão, não? Pense em alguém que pegou o Fusca com felicidade. Eu estava 3 anos sem carro, pastor. Eu já tinha tido 3 carros antes. Carros bons. Eu ia com aquele Fusca, eu estava falando do perfume. Você podia entrar no Fusca com qualquer perfume e você saía fedendo a gasolina. Eu encontrava uma pessoa na rua e dizia, pastor, eu vi seu Fusca parado lá na estrada, eu vi que quebrou, rapaz. Eu fiquei 3 anos com aquele Fusca, 3 anos. 3 anos. Quando eu passava na rua, o povo gritava, isso aí é um Fusca, uma máquina de caldo de cana, rapaz. Por causa do motor. Eu digo, Deus vai me honrar. Quando lançou o Classic no Brasil, eu andava no Fusca e eu via aquele Classic, eu dizia, oh Deus, agora eu aprendi como é que se pede. Eu quero um Classic agora, viu, Senhor? Aí eu comecei a detalhar 4 portas, vidro nas 4, viu Deus, ar-condicionado, direção hidráulica, trava, alarme, som de CD e DVD. Oh Deus, me ajude. Pede direito. Deus mandou uma bênção para mim. Eu saí para comprar um carro e eu procurei esse Classic. Eu disse até a cor que eu queria, bege. Pergunte por que bege, pastor? Não, você não quer responder, não vou dar. Pergunte por que bege, pastor? Ele combina com a cor da minha pele. Escute, eu rodei Salvador todo. Quando chegou 5h30 da tarde, a última concessionária, eu vi o Classic lá, novinho, com aquele cheirinho de novo. Eu digo, esse carro é meu. O cara disse, é seu se você pagar. Eu disse, vou pagar, e vou pagar agora, e vou pagar à vista. Não tem negócio de carnê acompanhando ele não, porque agora chegou o tempo de Deus para mim. Pede o que você quer. Ele podia pedir para ser igual, ter a mesma unção, já estava bom, porque Elias foi tremendo. Elias disse, não vai chover sem Deus mandar, e Deus cerrou o céu. Aí Deus chama ele e disse, rapaz, ninguém mandou você fazer isso, agora fuja. Mas não se preocupe, eu vou te alimentar. Você está entendendo? Ele vai olhar para o profeta e vai dizer, eu quero é a porção dobrada do Espírito que está sobre a sua vida. Elias vai olhar para ele e vai dizer, dura coisa pediste. Está querendo ser melhor do que eu? Aí tem 2 coisas. Alguém pode dizer, ele queria ser melhor do que o profeta, mas eu enxergo de outra maneira. Ele se achava tão pequeno, ele se achava tão fragilizado, ele se achava tão dependente, que para ele se igualar a Elias, ele tinha que ter uma porção dobrada sobre a vida dele. Dependência de Deus. Elias vai colocar uma condição. Ele vai dizer, olhe, você pediu uma coisa muito difícil. Se você me ver na hora que eu for tomado de ti, você recebe. Mas se você não me ver, você perdeu a bênção aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Elias era homem de Deus. Elias era profeta. Elias foi arrebatado para provar para nós que o arrebatamento vai vir. Mas ele se esqueceu de uma coisa. A vitória que Eliseu ia receber não dependia dele. Dependia de Deus, que viu os 21 anos de servidão, de serviço ao profeta, que viu as palavras que dizia, fica aí, não vai dar certo, pare agora, e ele está perseverando. O profeta vai colocar uma condição. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não depende do homem, depende de Deus.
tudo, o visto da sua família, o seu green card, a sua cidadania. Porque enquanto esse Trump não sair, quem é Trump, meu irmão? Não depende do homem, depende de Deus. Depende de Deus. Porque eu estou esperando que hoje é sexta, não trabalhei, segunda, fulano vai me ligar, estou na expectativa, vai me dar um serviço. Não depende do homem. Catuca ele aí, diga para ele, quem faz isso é Deus. É Deus. Depende de Deus. Quando eles estão andando, o carro de fogo passou. Cavaleiros de fogo passou, cavalos de fogo, dividiu os dois. Aí a gente pergunta, Elias subiu como? Elias subiu na carruagem de fogo. Não foi, a carruagem de fogo separou os dois. E Elias subiu no redemoinho. O versículo 1 vai dizer, no dia que o Senhor estava para tomar Elias no redemoinho. Você está entendendo? O profeta subiu. E Eliseu está como? Está assim, ó. Meu pai, carro de Israel e cavaleiro. E o que é esse movimento? Ele esperando a capa vir. Venha, venha. Venha, venha que é minha. Eu não parei, eu cheguei até aqui. A capa caiu no chão, não caiu na mão dele. A capa caiu no chão. Por que caiu no chão? Por que caiu no chão? Porque para você pegar qualquer coisa no chão, ó. Ele vai pegar. Ele vai dobrar aquela capa. E os 50 está lá do outro lado. Até agora. Vai atravessar nadando, vai ser como? Vai se afogar, a correnteza está forte. E ele está com aquela capa lá. Chegou na beira do Jordão. É porque unção, querido, não é uma coisa que você não vê. Unção é uma coisa que você sente. E quando você sente, lhe dá uma ousadia, lhe dá uma fé tremenda, lhe dá um negócio, você fica um gigante, você sai para vencer, você não tem medo de nada. Aí ele já sentia, um som já estava nele. Eita Deus! E aí a plateia está lá, o profeta já foi, agora eu quero ver. Ele vai pegar a capa e ele vai dizer, onde está o Deus de Elias? E quando ele feriu as águas, Deus aí, abre Jordão, abre, que agora está com ele a unção. Quando abriu, os filhos do profeta dobraram o joelho no chão, com a cara no pó, estão dizendo, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E só tem uma resposta para isso. Foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Se coloque de pé. Fale para seu irmão, você não pode parar. Tem ciúmes de mim. Aquela música que a minha estava tocando aí em espanhol. Vou cantar ela em português. Sabe não? A muchachinha sabe. Você sabe? Vá, joga aí que eu vou atrás. Vá. Me ama. Vá que eu vou atrás. Não canto não, eu tenho que ir atrás. Vá, dê a nota que eu vou. Na mesma que ela estava. Cadê aquele? Pode me dar um clima aqui, pastor? Aquele negócio escurinho assim. Para você orar, para você orar. Para você pegar os seus carros de bois e os seus animais. Você vai matar hoje, vai quebrar o vínculo hoje. Você vai começar a sua caminhada em busca da capa que Deus preparou lá depois do Jordão. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Comece a orar ao teu Deus. Quem fez isso foi Ele. Quem fez isso foi Ele. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo
vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é, e o tanto que Ele me quer. Levante a sua mão e diga, vá. Ele me amou, Ele me ama. Ele me amou. Muito obrigado, meu pastor. Muito obrigado. Levante a mão e diga, oh, Ele me amou. Oh, Ele me amou. Ele te ama e te diz, não pare. Ele me ama. Tem ciúmes de mim. Tem ciúmes de mim. Ele tem. O seu amor é como um furacão. E eu então de repente eu não vejo mais as minhas aflições. De repente não vejo mais minhas aflições. Eu só vejo a glória. Essa glória está aqui. Recebo, maravilhoso Ele é. Você pode levantar as suas mãos e dizer isso. Oh, Ele me amou e Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. Ele me amou. E Ele te ama ainda. Ele me amou. Pega a sua voz e diga, me ama. Me ama. Me ama. Por isso que Ele está dizendo, não pare, não desista. Avante! Avante, igreja! Não desista dos teus sonhos. Me ama. Me ama. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua presença, pela Tua voz que ecoa dos céus à terra, dizendo, você não pode parar, você não pode parar. Eu tenho uma capa para te dar, eu tenho uma unção dobrada para te revestir, eu tenho algo para fazer na sua vida, e vai ser grande, vai ser tremendo. Eu vou confirmar você no Jordão, diante dos olhos de todos, porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, não te abandonarei. Anei Elaia Suri Candarabacai, tira a basura, mandorobahai. Aleluia, 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 aleluia. Tem alguém aqui disposto a adorar? Tem alguém aqui? Levante as suas mãos e diga, Ele me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Me ama. Repita, me ama. Me ama. Me Continua conosco nos outros dias dessa festa. Usa o pastor Miguel nos próximos dias, Senhor.
derrama a tua glória, usa cada ministério de louvor, cada apresentação, que a tua glória não saia daqui, que seja como no dia da dedicação do templo de Salomão, que a tua glória encheu a casa, que os sacerdotes não conseguiam estar em pé diante da tua presença. Oh Senhor, nós amamos a tua presença. Eu não vou parar, você não vai parar, o teu Deus não vai deixar você desistir. Ele te levanta hoje, Ele te levanta hoje, Ele te levanta hoje, Ele te levanta. Ele diz: eu estou na sua frente, eu estou na sua frente. Vem, sai de Gilgal, vem, parte de Betel, vem pra Jericó, vem, você vai correr no Jordão, vai correr no Jordão. Eu tenho uma nova unção pra te entregar, diz o Senhor. Eu vou te revelar os mistérios, eu vou abrir os céus sobre a sua cabeça, porque eu te amo, eu te escolhi desde o ventre de sua mãe. Eu tenho saudade de quando chorava na minha presença e quase a tua voz não saía, mas eu entendia, porque o gemido da tua alma era levado pelo meu espírito. Terei a canda lá e a su, lá e a mandorou para calapar. Eu te amo. Eu apago o seu passado, eu apago de ontem para trás, eu lanço todos os seus pecados no mar do esquecimento. Eu não me lembro mais deles. Eu estou lançando a minha capa sobre ti e tomando posse da tua vida. Queima esses bois, renuncia por mim, renuncia por mim. A neia calabaçúpia, renuncia por mim. Tereia laia mandorou bacai, renuncia que eu tenho algo grande. Mandorou e assura eleia cai. Eu tenho algo é pra ti, é o teu tamanho, é o teu número. Ninguém mais pode receber, porque eu preparei para te dar. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos. Me ama, me ama, me ama, me ama. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus.